E aí, irmãos, bom dia. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mais uma semana que se inicia, uma semana abençoada, né? Pela graça e a misericórdia do Senhor, não é mesmo? Glória a Jesus, né? Final de semana, mais um final de semana ficou. E mais um começo de semana se inicia. E assim vai indo o nosso dia a dia, nossa caminhada, né? Glória a Deus. Irmãos, faz dias já que eu não faço uma live, eu ando meio numa correria resolvendo umas coisas. E acabou eu não conseguindo fazer as lives semanalmente, igual eu falei que eu ia continuar fazendo. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça aí. E devagarzinho as coisas vão se iniciando, vão se encaminhando, né? Conforme a vontade de Deus. Porque a gente não faz para homens, para ganhar fama, para se aparecer, mas sim pela palavra de Deus, né? A gente faz pela palavra do Senhor, né? Porque se não for Deus na nossa vida, né? O que vai ser de nós, não é mesmo? Se não for o Senhor da nossa vida, o que seria de nós, né? Não é verdade? Eu quero estar lendo uma passagem com vocês. Final de semana foi um final de semana abençoado. O ministério, o grupo Manaim, que é as meninas que estavam cantando, elas foram na Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade aqui. Tiveram uma participação lá, puderam louvar lá, e pela graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, eu ministrei lá para os jovens de lá. Eu levei a palavra lá para eles lá. E foi bênção, irmão, foi bênção. E o Senhor, eu tenho certeza que Deus agiu naquele lugar lá, que o Senhor fez grandes coisas ali. E eu quero compartilhar um pouco do que eu li lá, um pouco de que Deus colocou no meu coração. E eu acordei essa manhã e, sabe, com essa mensagem ainda no meu coração, com essa mensagem ainda na minha mente ainda, que fala sobre Moisés, né? Um grande líder, né? Um grande homem de Deus, que por ser um homem reto, temente a Deus, usou Moisés grandemente, né, na sua obra, né, para libertar o povo das mãos de Faraó, para libertar o povo do Egito, né? Então eu quero estar lendo com vocês no livro de Deuteronômos, no capítulo 34, livro de Deuteronômio, capítulo 34, até o versículo 5, irmão. A palavra do Senhor diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte de Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade da Palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente darei, mostrar-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Amém? Essa palavra já faz alguns dias já que eu li ela, e eu tô
por incrível que pareça, ainda estou meditando nela ainda, né? A palavra do Senhor diz que essa palavra aqui, ela é viva e eficaz, né? Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela renova todos os dias, né? Ela fala comigo todos os dias. Então eu posso ler esse versículo inúmeras vezes, e toda vez que eu ler ele, eu tenho certeza que Deus vai me dar uma revelação diferente sobre esse texto. E eu tenho certeza que é assim com você também, né? Mas o que eu quero falar é sobre um homem que nasceu num período que não podia nascer menino. Moisés nasceu numa época que, se nascesse menino, tinha que morrer, porque o rei viu que os hebreus estavam crescendo muito, eles estavam povoando a terra, e o faraó, na época, ele não queria que isso acontecesse, porque ele estava vendo que ele estava perdendo território pelos hebreus. Então ele decretou, ele chamou as suas parteiras, lá no livro de Êxodo, no começo do capítulo lá, do capítulo 1, ele chamou as suas parteiras e disse, falou, ó, toda a hebreia que te for ter um filho, se for menino, mate, degole, jogue no rio, né, para que não nasce, para que não venha crescer. E todas as meninas que nascer, vocês podem deixar. Porque naquela época, nascer menina era como se fosse uma maldição para a família. Porque o homem que era o cabeça da casa, o homem que era o valente, né? Então o povo não podia nascer homem naquela época. Mas mesmo assim, Deus permitiu que um jovem da tribo de Levi com uma outra jovem da mesma tribo de Levi, porque naquela época, irmão, as tribos eram separadas. Por que as tribos eram separadas? Para não ter relacionamento, para não poder mesmo engravidar, porque naquela época não existia anticoncepcional, não existia como prevenir um parto. Então as tribos foram repartidas, amém? E com isso se ajuntou um jovem da tribo de Levi com uma outra jovem da tribo também de Levi. E os dois se ajuntaram, se casaram, né? E tiveram 3 filhos. E um desses filhos chama-se Moisés, né? Mas até então, essa mãe de Moisés, ela teve esse menino escondido das suas parteiras, né? Ela teve escondido, a Bíblia não relata, mas provavelmente se fosse tinha parteiras que tinha temores a Deus e realmente não deixava algumas crianças crescer. Então essa criança nasceu e a mãe de Moisés não deu nome para Moisés. A Bíblia diz que a filha de Faraó, quando acha Moisés, aí ela dá um nome para Moisés. Aí ela chama Moisés, fala, vai se chamar Moisés, que é retirado da água, pegado da água, retirado da água, te tirei da água. Esse é o significado da palavra Moisés, retirado das águas. Amém? Então, esse menino nasce e durante 3 meses a sua mãe dá uma missão para sua filha mais velha, por nome de Miriam. A mãe de Moisés dá uma missão para Miriam, para uma jovenzinha na época, para cuidar desse menino. Então você imagine naquela época o caos que era, irmão, porque eles eram escravos de Faraó. E eu tava pesquisando, um escravo naquela época, ele trabalhava de 12 a 16 horas por dia. Então você imagina uma escrava hebreia, com dores de acabados de ter dado à luz a um menino, e a Bíblia diz que era um menino bonito, robusto, então, né, era um menino grande. Ela acabou de dar à luz a um menino desse, e ela tem que voltar ao seu trabalho, né, ela tem que continuar trabalhando.
E, e ela com dores ali, continuou perseverando, trabalhando, né? E Miriam, a sua filha mais velha, ficou cuidando desse menino, ficou cuidando de Moisés, né? Mas por que Deus permite que projetos muitas das vezes sejam cuidados por pessoas que a gente menos imagina? Porque Moisés foi cuidado até os 3 meses de idade pela sua irmã, porque a mãe de Moisés trabalhava 15, 16 horas por dia e ela só chegava em casa à noite, na tenda, né? Porque não era casa, era tenda, à noite. E ali ela dava mamar para esse menino. Mas só que como uma criança crescer bonita desse jeito? Porque não tem como, sabe? É só Deus mesmo, irmão, que faz esse tipo de coisa. Às vezes a gente acha que os nossos projetos, os nossos afazeres não estão caminhando, não estão dando certo, sabe? Mas é porque Deus que está cuidando, é Deus que está dando direção. E a gente acha que tem que ser do nosso jeito, a gente acha que a gente tem que colocar a mão. Sabe, irmão, eu aprendi uma coisa, que quando você põe a mão, Deus cruza os braços. Quando você coloca a mão no teu projeto, nas tuas coisas, Deus cruza os braços. E quando você cruza os braços e ora, e só ora, Deus põe a mão. Quando você cruza os braços para o seu problema e só ora por ele, Deus põe a mão. Amém? Então, Miriam cuidava desse menino, né? E chega uma época, quando dá 3 meses de idade, a mãe de Moisés, mas o seu pai, fala: a gente não tem condições de cuidar dele mais, porque eles vão acabar achando esse menino aqui e vão matar ele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele no rio, vamos colocar ele dentro de uma cesta e vamos pôr ele no rio. E vai que, por um milagre, alguém acha, ou senão vai vir os peixes, os jacaré e comia, porque naquela época, irmão, quando a terra estava sofrendo, eles pegavam os meninos recém-nascidos e jogavam no rio, porque existiam jacaré enormes, grandes crocodilos na época, e eles diziam que era como se fosse um deus, e eles sacrificavam a criança a esses jacaré, a esses grandes crocodilos, achando que a terra ia acalmar, as coisas iam acontecer. Então a mãe de Moisés, mais o pai, resolve fazer esse ato, mas vamos colocar numa cesta, vamos vedar essa cesta. A Bíblia diz que eles pegaram a cesta e passaram, acho que é betume que fala, betume, uma coisa assim, e vedou a cesta e colocou Moisés dentro. Mas a mãe de Moisés fala para Miriam, fala: nós vamos soltar ele no rio, e você, Miriam, vai de longe olhando, vai vendo aonde que vai, o que vai acontecer com esse menino. Mas Deus já tinha um plano para ele, Deus tinha um projeto para ele. Então quando eu solto o meu projeto na mão de Deus, porque a mãe de Moisés estava segurando esse menino, e se ela segura esse menino mais um pouco, provavelmente ele teria morrido. Algumas hebreias, se escutasse o choro desse menino perto da tenda, provavelmente ia dedar ela, falar: tem um menino aqui, mataram o meu filho, então tem que matar o dela também, por causa de inveja. Amém? Então, a mãe de Moisés resolve fazer esse ato de fé e solta esse menino no rio, solta esse menino no caminho de Deus. Porque quando você está num rio, irmãos, a deriva, que você vai aonde o vento te levar, não é o vento que te leva, é Deus que te leva. Quando você solta o seu projeto, o seu caminhar, o seu andar, o seu falar na mão de Deus, é Ele que te guia, é Ele que guia você. Não é o que os outros falam, não é o que os outros pensam de você, não é o que os outros acham de você, mas sim Deus.
Então quando a mãe de Moisés, mas o seu pai falou, não, vamos soltar ele no rio, e seja o que Deus quiser, elas colocam o projeto na mão de Deus, ela tira das mãos dela e da mão de Miriam, que era a menina que cuidava de Moisés, eles tiram da mão deles e colocam na mão de Deus, coloca na mão do Senhor, e fala assim, agora está na mão de Deus, e que seja feita a vontade do Pai. Então eu vejo aqui que quando eu coloco os meus projetos, os meus anseios, as minhas vontades, as minhas limitações, sabe, irmãos, eu coloco tudo aquilo que eu acho que para mim é impossível acontecer, mas para Deus é possível, quando eu coloco nas mãos do Senhor. Ele que dá a direção, Ele que guia, Ele fala, Paulo, é aqui, Paulo, é aqui, faz assim, faz isso, que vai dar certo. Amém? Então, quando Moisés começa a descer a cesta, Deus guia Moisés. Deus guia essa cesta. Irmãos, alguns estudiosos dizem que até pessoas, eu ouvi relatos de pessoas que foi nesse rio onde Moisés foi solto. E a água, ela sempre vai caminhar para baixo, né? Todo rio, a água desce para baixo, claro. Mas existem relatos de estudiosos e de pessoas que quando aonde Moisés foi solto, até aonde tinha piscina, onde a filha de Faraó se banhava, junto com as suas servas, era declínio, era subindo. Era ao contrário. Então, tem até eu vi um relato de uma pessoa que diz que tem um livro de um cara que ele fala, um livro comum de um cara que ele fala que foi Miriam que foi puxando Moisés com a corda, porque o rio era subindo. Então quem foi lá, eu nunca fui ainda, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer esses lugares aí. Então o rio era subindo. Então não tem como essa cesta subir com Moisés, não tem como subir. Aos olhos humanos isso é impossível, porque ele ia descer. Mas quando é projeto de Deus, irmão, mesmo as águas ao contrário, Deus faz levantar, Deus faz subir. Mesmo águas ao contrário, mesmo pessoas batendo em você, falando que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você não vai romper. Se é Deus que está no comando, é Deus que vai direcionar. Então não tem para onde você correr. Então Moisés, Deus sobe com essa cesta até aonde a filha de Faraó estava se banhando. E ali, irmão, acontece algo, sabe, que eu fiquei assim, depois que eu fiquei lendo isso, eu falei, meu Deus, como que pode? Ali Moisés chorou. A Bíblia diz que ali nesse lugar Moisés chorou. Então Moisés, quando estava na tenda junto com a sua mãe, com seu pai, com Miriam, Moisés não chorava. Moisés não chorava quando ele estava ali. Então Moisés só foi chorar quando chegou na mão da filha de Faraó. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, mas como que pode? Uma criança, irmão, recém-nascido, quem é pai e mãe aí sabe, uma criança recém-nascido, ele sente cólicas, eles têm dores, eles têm fome. Então ele tem choro de fome, choro de dores, choro de sono. Então, e a mãe conhece o choro. Mas a Bíblia diz que esse menino só chorou quando a filha de Faraó encontrou. Então, irmão, o que eu vejo? Eu vejo aqui que eu tenho que saber para quem eu choro. Eu tenho que saber para quem eu conto as minhas necessidades. Eu tenho que saber para quem eu converso. Eu tenho que saber. Eu não posso sair à torto direito atacando as coisas nos outros. Falando coisas que pessoas não têm necessidade de ouvir. Eu não preciso ficar falando coisas que vão
encontra sentimento de pessoas que não pensam como eu penso, que não agem como eu ajo. Sabe, se eu contar, eu tenho uns sonhos, irmãos, muito louco. E eu tenho certeza que se eu contar esses sonhos para alguns amigos meus, para alguns companheiros meus que até que convive comigo, que anda comigo, se eu contar para eles, eles vão falar que eu tô pirado da cabeça. Eu tenho certeza, vai falar, Paulinho, você é doido, cara. Mas eu sei que Deus vai me dar. Eu sei disso, cara. E a minha esposa sabe disso, que eu já falei pra ela. Eu falei, amor, Deus vai fazer isso e isso na nossa vida. Ela fala, amém, amor. Não sei se ela também acredita ou não, mas eu acredito, cara. Então o que importa é que eu acredito nos meus sonhos. Então eu tenho que saber pra quem eu choro, eu tenho que saber pra quem eu conto as minhas coisas. Eu não vou sair nas redes sociais falando da minha vida pessoal. Eu não vou sair nas redes sociais atacando. Hoje a gente se vê muito palavra de duplo sentido, frase de duplo sentido. Eu vou colocar aqui porque fulano vai ver e vai fazer isso e isso vai ocorrer um sentido. De verdade, se você está fazendo isso, você está fazendo mal para você mesmo. Porque você não está sendo correto com você mesmo. Porque se você tem algo com alguém, se você tem uma discorda com alguém, se você acha que não é legal uma pessoa fazer certo tipo de coisa, irmão, ore por ela. E fala para o Senhor, fala, Senhor, se essa pessoa tá assim, assim, assado, poxa, eu me sinto mal com aquele tipo de situação dela. Então o Senhor me mude ou muda ela. O Senhor trabalha comigo, eu trabalho com ela. Sabe, irmão, e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar com ele ou com você. Eu tenho certeza disso. Então não adianta a gente sair falando coisas que a gente não deve. Citando coisas que não sabe, que não acrescenta você em nada. Amém? Então Moisés, com 3 meses ali, ele chora. E ele sabe para quem chorar. Ele soube, criança, recém-nascida, porque 3 meses, irmão, ele soube para quem chorar. Eu imagino que Deus nessa hora foi lá e falou, Moisés, chora, belisca, ou deu um beliscão nele, sei lá. Falou, agora é a hora de você chorar, cara. Porque eles vão ter compaixão de você. Eles vão ter dó de você. E a filha de Faraó cata essa criança, pega Moisés e ali coloca o nome dele de Moisés, tirado da água, igual eu já disse. E cuida desse menino e fala assim, não, vamos arrumar uma hebreia para poder cuidar dele. Aí, irmão, Deus age. Quando Deus age, esquece. Deus faz que esse menino, que foi jogado no rio pela sua mãe, a sua mãe sem saber o que ia acontecer com ele, sem saber o que ia acontecer, chega na mão da filha de Faraó, a filha de Faraó tira ele da água e leva ele para a mãe de Moisés de novo cuidar. Aleluia. Irmão, só Deus faz isso, cara. Só Deus faz isso. Deus, muitas das vezes, ele te tira um projeto da tua mão que você tem, tira da tua mão, põe na mão de outro, aperfeiçoa e dá para você de novo. Você não precisa lutar, você não precisa correr, porque é Deus que corre, é Deus que luta por você, é Deus que luta por você. Então quando você fala assim, mas meu projeto, meu sonho está escapando pelos vãos dos meus dedos. Não tá, irmão, é Deus tirando esse projeto, aperfeiçoando ele num lugar e te trazendo de volta nas tuas mãos. Aleluia. Então Moisés foi, a tua mãe tira ele, ela mesmo põe ele no rio, a filha de Faraó acha e devolve para sua mãe cuidar. Irmão, só Deus faz isso, cara. Só Deus te coloca onde você menos imagina. Só Deus. Só Deus. Irmãos,
sabe, eu fico olhando para essa história e falo, meu Deus, só o Senhor mesmo consegue fazer algo incrível assim. Fazer uma mãe perder a esperança de perder o seu filho, porque essa mulher, quando ela colocou, a mãe de Moisés, quando colocou ele no rio, ela perdeu a esperança. Ela falou, acabou. Algum bicho vai comer. E se alguém achar, ninguém vai me dar, porque o moleque é bonito. Se alguém achar esse Moisés, ninguém vai me dar, porque ele é um menino bonito. Então a sua mãe, Moisés, põe ele no rio e solta, fala, vai com Deus, coloca nas mãos de Deus. Aí quando ela coloca nas mãos de Deus, Deus guia, e guia para a pessoa certa. Irmão, Deus usa quem você menos imagina. Deus usa a pessoa fora da igreja, dentro da igreja, na onde for, para te abençoar, para te ajudar. Não importa aonde e como, mas Deus faz isso. Deus é especialista em surpreender você, em nos surpreender. Deus é especialista nisso. Então Deus, a mãe de Moisés, joga Moisés no rio e fala, agora meu sonho acabou. Perdi meu filho. Perdi meu precioso filho, eu não vou conseguir cuidar. As mães aqui, quem é mãe aí que está ouvindo, que vai ouvir depois desse vídeo sabe. Até o filho, quando depois que casa, para a mãe continua sendo aquela criança, continua sendo seu filhinho querido. Tem mães que sofrem quando o filho casa e sai de casa. Tem mães que choram. Tem mães que não conseguem suportar porque acha que perdeu. Agora você imagina uma mãe sabendo que se deixar o teu filho na tenda, dentro de casa, é perigoso morrer. E ela abre mão e fala assim, morrer com esse povo do Egito, morrer nessa circunstância, degolado, ele não vai morrer. Então eu jogo ele no rio. E Deus vai encaminhar ele. Então quando a mãe de Moisés põe Moisés no rio, ela entrega para Deus, ela entregou o projeto da tua vida para Deus, porque filho, irmão, é projeto de vida. Filho é projeto de vida. Eu tenho 2 filhas minhas. E eu falo para elas, todos os dias eu profetizo sobre a vida delas, na onde eu não for, elas vai. E o que Deus derramar sobre mim, derrama o dobro sobre elas. No nome de Jesus. Porque eu sei que se eu não for nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, elas vão. Eu sei que vai. Porque Deus é na minha vida. E é na vida delas. Então, você imagina essa mãe, solta esse menino, aí Deus leva para a mão da filha de Faraó, e a filha de Faraó resgata esse menino e dá para a mãe de novo cuidar. Rapaz, só Deus faz isso. Só Deus, irmão. Deus tira um projeto da tua mão, põe na mão de outro e devolve para você. Aí você, irmão, vai conduzindo conforme Deus vai te orientando. Você vai ajeitando conforme Deus vai pedindo. Então, não, sabe? Não se preocupe. Não se preocupe com as barreiras, não se preocupe com a dificuldade. E Moisés, irmão, ali ficou 40 anos no palácio de Faraó. Moisés ficou 40 anos, até os 40 anos de idade. Moisés ficou no palácio de Faraó, comeu a melhor comida, vestiu as melhores roupas, andou dos melhores carros de boi na época. Eu tenho certeza que, cara, Moisés fez coisa ali que... E eu tenho certeza que Moisés adorava outros deuses. Porque ele aprendeu isso. Ele aprendeu a fazer isso. Mas quando ele viu, irmão, um egípcio judiando de um irmão dele, de um hebreu, aquele leão que estava escondido lá dentro dele, sabe? Aquele espírito que Deus soprou em você, estava escondido lá dentro dele, que soprou nele, estava escondido lá dentro, aquele leão que estava escondido dentro dele. Esse leão vem à tona
Esse leão ruge e vai para cima desse egípcio. E a Bíblia diz que Moisés mata esse homem e enterra na areia. Olha para você ver. Então Moisés fica 40 anos ali. E quando ele vê que um dos seus irmãos está sendo machucado, aquele leão que estava morto dentro dele volta, como se voltasse das cinzas, ressurge. Sabe por quê, irmãos? Não importa a tua classe social, não importa aonde Deus te colocou, não importa o seu trabalho, não importa o seu serviço, não importa de verdade a crença tua. Mas eu tenho certeza que um dia, o dia que Deus, aleluia, o dia que Deus fazer que esse leão que está aí dentro de você voltar a rugir, você vai ver de onde você veio. Você vai se lembrar da sua descendência. Quando esse leão vir à tona, você vai lembrar você vai lembrar do seu Criador. Você vai falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu fui elegido um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. E Deus vai me dar uma direção. Sabe? Quando você menos esperar, de verdade, irmão, de verdade, não importa a circunstância que você vive, não importa. Mas eu tenho certeza que quando Deus bradar dentro de você, você vai falar assim, poxa, isso não é o meu lugar. Eu tenho que procurar Jesus. Eu tenho que procurar o Senhor. Quando esse espírito, irmão, almejar o Senhor, eu tenho certeza que isso vai voltar. Você vai falar, não, eu preciso voltar para os braços do Senhor. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, se é depois da manhã, eu não sei se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou um dia, ou 1 hora, não sei. Mas eu tenho certeza que um dia você vai voltar para o caminho do Senhor. Mas o que isso tem? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Então Moisés, depois de ter ficado todo esse tempo, 40 anos no Egito, ele viu um dos seus irmãos sendo machucado, sendo maltratado. Aquele leão que estava dentro dele rugiu, ao ponto de matar um egípcio. E ali Deus recolhe Moisés. Deus, irmão, tira Moisés dali. No outro dia, Deus tira Moisés dali e leva para uma cidade, para uma terra de Midian, o nome da terra. E lá ele encontra várias mulheres, se eu não me engano, filhas de Reuel. E lá ele dá água para elas, tira água do poço, dá água para elas e água para as ovelhas, para os camelos, dá água para os seus animais. Ao ponto de uma das filhas chegar no seu pai e falar assim: um egípcio me ajudou. Um egípcio me ajudou. Sabe por que ela falou isso? Porque ela viu Moisés com traje de egípcio, mas por dentro ele não era um egípcio. Por dentro ele era um descendente de Isaac, Jacó, Abraão. Aleluia. Por dentro ele era um descendente, irmão, do leão da tribo de Judá. Não importa a capa que você está vestindo. Não importa as tuas vestes, não importa o teu linho. O que importa é que você é descendente desse povo, cara. Você é descendente desse povo, você é descendente do Senhor, você é descendente de Isaac, Jacó, Abraão, você é descendente do Senhor, você é o descendente do leão da tribo de Judá, você é descendente de Jesus. Você é descendente do Senhor, do Messias.
E ele vai vir para buscar o seu povo, ele vai vir para buscar o seu povo, ele está voltando para buscar o seu povo, está voltando para buscar a sua igreja, aleluia. Então, irmão, não importa a capa que você tá, não importa as suas vestiduras, não importa. O que importa, irmão, é que você é um descendente do Senhor. Você é a geração divina. Você foi eleito pelo Deus Altíssimo. A Bíblia fala isso. Você não foi eleito para fulano, beltrano. Não, você é eleito de Deus. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo... Não lembro que... Mas logo no começo, quando Deus... Se não me engano, capítulo 1, versículo 3... Não, capítulo 3, se eu não me engano. Onde Deus fala que... Ele soprou o Espírito dele dentro de nós, dentro de você. Amém? Então, irmão, nós não somos vindos de qualquer jeito. Versículo 2, capítulo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o Senhor arrancou de dentro dele um espírito e soprou dentro de você. Você não nasceu à toa, não. Então esse espírito que está dentro de você um dia vai voltar para o seu Criador, vai voltar para a sua descendência, vai voltar para o Senhor. Um dia vai voltar, um dia eu vou voltar. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui meia hora, 20 minutos. Eu sei que a hora que chegar vai ser batata. É igual, esse dia atrás eu estava vendo uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Ele falou assim que nós estamos numa fila a qual um número pode ser contado. No 14 é a minha vez. Pum, morreu, acabou. Irmão, Jesus voltou para mim nessa hora. Se eu for agora, Jesus voltou para mim. Porque o que eu fiz aqui é o que vai valer diante do meu Pai. O que eu estou fazendo aqui é o que vai valer diante do Senhor. Não importa se eu ando de calça, se eu ando de short, o que importa é o que está aqui dentro de mim. O que importa é o que está dentro de mim. Será que realmente o Espírito que Deus colocou dentro de mim, está fazendo a coisa certa? Eu estou fazendo a coisa certa para que esse Espírito reine sobre mim? Porque esse Espírito tem que reinar sobre mim. Esse Espírito tem que reinar sobre minha alma, sobre minha carne. Não é a minha carne reinar sobre ele, mas sim esse Espírito reinar sobre mim. Aleluia. Amém? Então, irmãos, fique com essa palavra. Teu projeto às vezes pode estar escapando da sua mão, mas Deus devolve ele para você. Quando você coloca nas mãos de Deus, é Deus que resolve para você. E quando um leão, fica com essas três coisas, irmão. Quando você achar que teu projeto está escapando, como a mãe de Moisés achou que ia perder o seu filho. Quando você acha que o seu projeto está escapando da sua mão, é porque Deus está tomando direção. É porque Deus está cuidando desse projeto. E vai devolver para você. Ele quer saber se você está preparado para cuidar desse projeto. Amém? E a segunda, tenho certeza que quando você vê algo que vai impactar o teu coração, esse leão que está escondido aí dentro de você, ele vai voltar à tona. Tenho certeza que quando você vê alguma coisa, como Moisés viu, um irmão dele sendo judiado pelo egípcio, aquele leão que estava dentro dele rugiu de uma tal maneira ao ponto dele fazer proeza com as suas próprias mãos, dele matar um homem com suas próprias mãos. Irmão, veja bem, não estou falando que você vai fazer isso.
tá? Mas eu tô falando que quando você vê algo na tua vida que Deus vai proporcionar para você, esse leão que está escondido, ele vai rugir. E ele vai querer fazer a diferença. Ele vai querer fazer a diferença. E a terceira, irmão, e última. Não deixe os outros julgar você pela tua aparência. Não deixe os outros julgar você pelo aquilo que você vê. Porque naquela época era impossível um egípcio ajudar um hebreu, ainda mais uma hebreia, porque eram mulheres, as mulheres que estavam na beira do poço. E Moisés estava vestido de egípcio, e ele arrancou a água do poço e deu para as mulheres e para o camelo, para os seus animais, ao ponto de uma filha chegar no seu pai e falar assim: um egípcio nos ajudou a tirar água do poço, deu para nós e deu para os nossos animais, e ainda nos salvou dos pastores que queriam pegar os nossos animais. Ainda nos salvou ainda. Amém? Então Moisés, ele podia estar vestido de egípcio, mas dentro dele, ele era um hebreu. Dentro dele ele tinha um leão rugindo. Dentro dele ele sabia de onde ele veio. Ele sabia o ventre que gerou ele. Ele sabia do ventre que gerou ele. Irmão, não esquece de onde você foi gerado. Não esquece de onde você foi gerado. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor soprou em sua narina o espírito que estava dentro dele. Então você foi eleito dentro do Senhor, você foi gerado dentro de Deus. Antes de ser gerado no útero da sua mãe, no ventre da sua mãe, você foi gerado dentro de Deus, dentro do Senhor, dentro do Altíssimo. Aleluia. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, irmão. Que Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, sabe? Que Jesus te ilumine, te dê graça, te derrame bênçãos tais sem medida sobre você. E fique com essa palavra, irmão, no nome de Jesus. Amém?